Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, aqui no canal O Cajado Divino, vamos falar sobre um tema essencial para a vida de qualquer cristão. Como criar uma atmosfera favorável para sua oração diária. Pense nisso. Quantas vezes você tentou orar e se sentiu distraído, desmotivado ou sem conexão com Deus? Será que existe uma maneira de criar um ambiente que nos ajude a entrar na presença do Senhor com mais profundidade? No vídeo de hoje, vamos desvendar os princípios bíblicos e práticos que vão transformar sua vida de oração. E a última revelação será a mais poderosa de todas. Antes de prosseguirmos, inscreva-se no canal O Cajado Divino, deixe seu like e compartilhe este vídeo com mais pessoas. Se você deseja fortalecer sua comunhão com Deus, fique até o final e prepare-se para receber uma palavra transformadora. A oração é um dos pilares fundamentais da vida cristã. Em Mateus capítulo 6, versículo 6, Jesus nos ensina: Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Este versículo revela um princípio poderoso. A oração eficaz requer um ambiente preparado. A importância de um lugar reservado para a oração. Primeiro passo para criar uma atmosfera favorável é separar um espaço especial para sua oração. Não precisa ser um cômodo inteiro, mas um local onde você possa se desconectar das distrações do dia a dia. Esse espaço pode ser seu quarto, um canto na sala ou até um jardim. O importante é que ele seja um lugar onde você consiga se concentrar totalmente em Deus. Quando Jesus ensinou sobre a oração no Pai Nosso, ele destacou a necessidade de um momento a sós com o Pai. Isso significa que o ambiente em que oramos influencia diretamente nossa experiência espiritual. Imagine tentar conversar com um amigo em meio a uma multidão barulhenta. Da mesma forma, quando nos colocamos diante de Deus, precisamos minimizar as interferências externas. A limpeza espiritual do ambiente, criar uma atmosfera favorável, não se resume apenas ao espaço físico, mas também envolve a dimensão espiritual. Assim como Josué instruiu o povo de Israel a se santificar antes de atravessar o Jordão. Josué, capítulo 3, versículo 5, também devemos purificar o ambiente onde buscamos a Deus. Isso significa remover qualquer coisa que possa desagradar ao Senhor. Revistas, imagens, músicas ou até mesmo pensamentos que nos afastam de Deus devem ser deixados de lado. A santificação é essencial para que a presença de Deus se manifeste de forma intensa. Em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, a palavra nos ensina: Purifiquemo-nos de toda impureza da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. A influência da adoração no ambiente. O louvor e a adoração são chaves para transformar qualquer ambiente em um lugar propício para a oração. Em 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 13 e 14, vemos que quando os levitas adoraram ao Senhor com um só coração, a glória de Deus encheu o templo, a ponto dos sacerdotes não conseguirem continuar ministrando. Isso mostra que a adoração convida à presença de Deus. Colocar um fundo musical de adoração pode ajudar a criar um ambiente mais propício para a oração. No entanto, a verdadeira adoração vem do coração. Cantar hinos, recitar salmos e louvar a Deus com sinceridade são maneiras eficazes de preparar nosso espírito para a comunhão com Ele. Você tem um lugar especial para orar? Como você se prepara para entrar na presença de Deus? Compartilhe sua experiência nos comentários. Se você assistiu até aqui, escreva: Eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. João, capítulo 17, versículo 7. Essa foi a primeira parte do nosso estudo.
No próximo bloco, vamos falar sobre a importância da postura do coração na oração e como desenvolver uma intimidade ainda maior com Deus. Você não pode perder. Se deseja aprender mais sobre como transformar sua vida de oração, continue conosco e não se esqueça de se inscrever no canal O Cajado Divino para receber mais reflexões que vão edificar sua fé. A postura do coração na oração. Amados irmãos, continuamos nossa jornada para entender como criar uma atmosfera favorável para a oração diária. Já falamos sobre a importância de um lugar reservado para a oração, a limpeza espiritual do ambiente e o poder da adoração. Mas existe algo ainda mais essencial: a postura do coração ao nos apresentarmos diante de Deus. De nada adianta um espaço silencioso e bem preparado se nosso coração não estiver alinhado com o Senhor. A Bíblia nos ensina em Salmos capítulo 24, versículos 3 e 4, quem subirá ao monte do Senhor ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Isso nos mostra que a condição do nosso coração é determinante para que nossa oração seja eficaz. Vamos explorar os pontos essenciais para desenvolver um coração preparado para entrar na presença de Deus. A oração com humildade e sinceridade. Em Lucas, capítulo 18, versículos 10 a 14, Jesus conta a parábola do fariseu e do publicano. Enquanto o fariseu orava com arrogância, exaltando suas próprias obras, o publicano simplesmente batia no peito e dizia: "Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador." O Senhor não ouve uma oração cheia de orgulho, mas se inclina para aqueles que se humilham diante dele. Uma verdadeira oração deve ser feita com sinceridade, quebrantamento e reconhecimento de nossa total dependência de Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 6, nos lembra: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Por isso, ao orarmos, devemos nos apresentar com um coração submisso, sabendo que sem Deus nada podemos fazer. A importância da confissão de pecados. Muitas pessoas se perguntam por que suas orações não têm sido respondidas. A resposta pode estar em Isaías, capítulo 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O pecado não confessado cria uma barreira entre nós e o Senhor. É por isso que o apóstolo João nos ensina em primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Antes de orarmos, devemos sempre examinar nosso coração e pedir que Deus nos limpe de tudo o que possa estar nos afastando dele. O arrependimento sincero é um dos maiores segredos para uma vida de oração poderosa. Oração com fé e expectativa. Hebreus, capítulo 11, versículo 6, nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. Isso significa que quando nos ajoelhamos para orar, devemos acreditar que o Senhor nos ouve e que Ele tem poder para agir. Tiago, capítulo 1, versículos 6 e 7, adverte que aquele que ora duvidando é como as ondas do mar, levadas pelo vento, e que essa pessoa não deve pensar que receberá algo do Senhor. Quando oramos, devemos declarar com fé: Senhor, eu creio que Tu estás ouvindo minha oração e que agirás conforme a Tua vontade, desenvolvendo um espírito de gratidão na oração. Muitas vezes, nos aproximamos de Deus apenas para pedir, mas esquecemos de agradecer. No entanto, Filipenses capítulo 4, versículo 6, nos ensina: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam
Em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. A gratidão transforma a oração, porque demonstra que confiamos em Deus, independentemente das circunstâncias. Antes de pedir algo ao Senhor, agradeça pelo que Ele já fez em sua vida. A persistência na oração, por fim, para criar uma atmosfera favorável para a oração diária. É preciso desenvolver constância. Em Lucas capítulo 18, versículo 1, Jesus nos ensina que devemos orar sempre e nunca esmorecer. Muitas vezes oramos por algo e, ao não vermos uma resposta imediata, desistimos. Mas Daniel capítulo 10 nos mostra que, às vezes, a resposta de Deus é retardada devido às batalhas espirituais. Daniel orou e jejuou por 21 dias, e quando o anjo veio trazer a resposta, disse: desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras eu vim. Daniel capítulo 10, versículo 12. A demora na resposta não significa que Deus não ouviu sua oração. Ele está agindo, mesmo que você ainda não perceba. Se você entendeu a importância de ter um coração preparado para a oração, escreva nos comentários: Senhor, eu me humilho diante de Ti e confio no Teu agir. Agora que já falamos sobre a postura do coração na oração, na próxima parte vamos abordar como desenvolver um tempo diário de oração e como vencer as distrações que tentam roubar sua comunhão com Deus. Se deseja continuar aprendendo sobre esse tema, não se esqueça de se inscrever no canal O Cajado Divino e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Como desenvolver um tempo diário de oração e vencer as distrações. Amados irmãos, agora que já compreendemos a importância de preparar o ambiente e alinhar nosso coração para a oração, surge uma grande questão: como podemos desenvolver o hábito da oração diária sem que as distrações nos roubem esse momento? Muitos cristãos enfrentam dificuldades para manter uma vida de oração constante. O tempo parece curto, o cansaço chega e as preocupações do dia a dia fazem com que a oração seja deixada para depois. Mas a verdade é que o inimigo sabe do poder que existe em uma vida de oração e fará de tudo para impedir que você se aproxime de Deus. Vamos aprender juntos como criar o hábito da oração diária e vencer as distrações que tentam impedir esse momento de comunhão com o Senhor. Estabeleça um horário fixo para orar. Se algo é importante para você, então você cria um compromisso com isso. Pense nas suas obrigações diárias, como o trabalho, os estudos ou mesmo as refeições. Você tem um horário para essas coisas, certo? Com a oração não deve ser diferente. Daniel capítulo 6, versículo 10, nos diz que Daniel orava 3 vezes ao dia, todos os dias, sem falhar. Ele tinha um compromisso inegociável com Deus. Defina um horário fixo para a sua oração diária e cumpra esse compromisso como se fosse um encontro marcado com o próprio Senhor. Seja de manhã ao acordar, à noite antes de dormir ou em outro momento do dia, o importante é que você seja constante. Crie um ritual de preparo. Para a oração, nosso cérebro responde bem a rituais e rotinas. Antes de dormir, por exemplo, muitas pessoas têm hábitos como escovar os dentes ou desligar as luzes. Isso envia sinais ao corpo de que é hora de descansar. Da mesma forma, podemos criar um pequeno ritual antes da oração para preparar nossa mente e coração para esse momento. Algumas sugestões são: ler um trecho da Bíblia antes de começar a orar. Colocar um louvor suave para ajudar na concentração. Respirar profundamente por alguns segundos e focar no Senhor. Escrever em um caderno alguns motivos de oração. Essas pequenas ações ajudam a treinar sua mente para entrar no ambiente espiritual da oração com mais facilidade. Elimine
As distrações, um dos maiores desafios da vida moderna, é o excesso de distrações. O celular, a televisão, as redes sociais e até mesmo os pensamentos inquietos podem atrapalhar sua oração. Jesus nos ensinou uma estratégia poderosa em Mateus, capítulo 6, versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. Isso significa que devemos nos afastar das distrações e criar um ambiente onde possamos nos concentrar plenamente em Deus. Algumas formas de fazer isso são: colocar o celular no modo silencioso ou deixá-lo em outro cômodo. Avisar a família que você precisa de um momento de oração. Escolher um lugar tranquilo e reservado. Anotar rapidamente qualquer pensamento que surja para que não fique ocupando sua mente. Se você deseja vencer as distrações, escreva nos comentários: eu decido priorizar minha comunhão com Deus. Vença a preguiça e o cansaço. Quantas vezes você já decidiu orar, mas sentiu um sono irresistível ou simplesmente ficou sem forças? Para se concentrar, o próprio Jesus advertiu seus discípulos sobre isso no jardim do Getsêmani, em Mateus, capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nosso corpo pode querer evitar a oração, mas devemos disciplinar nossa carne para que o espírito prevaleça. Algumas formas de fazer isso são: escolher um horário em que você esteja mais disposto, orar em pé ou caminhando, caso o sono tente atrapalhar. Começar com orações curtas e aumentar gradativamente. Lembrar-se da importância desse momento e do quanto ele agrada a Deus. Use a Bíblia como guia para a sua oração. Muitas pessoas desistem da oração porque não sabem o que dizer. Elas começam a orar e depois de alguns minutos sentem que já falaram tudo o que podiam. Uma das formas mais poderosas de tornar sua oração mais profunda e eficaz é orar com base na palavra de Deus. Por exemplo, se você deseja mais paz, pode orar declarando Filipenses capítulo 4, versículo 7. Senhor, a tua palavra diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os nossos corações e os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Eu recebo essa paz agora em nome de Jesus. Se você precisa de força, pode declarar Isaías, capítulo 40, versículo 31. Pai, eu creio que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eu espero em Ti e recebo um novo vigor para continuar. Isso fortalece sua fé e transforma sua oração em uma arma poderosa contra qualquer adversidade. Se você tem lutado para manter um tempo de oração diário, saiba que Deus deseja esse relacionamento com você. Ele não está esperando palavras bonitas ou discursos ensaiados, mas um coração sincero que se derrama diante dele. Agora que já aprendemos como estabelecer uma rotina de oração e vencer as distrações, na próxima parte falaremos sobre os benefícios espirituais, emocionais e até físicos que uma vida de oração pode trazer. Se este conteúdo tem edificado sua vida, não se esqueça de se inscrever no canal O Cajado Divino e ativar as notificações para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua fé. Os benefícios transformadores da oração diária, amados. Irmãos, até aqui aprendemos como preparar o ambiente para a oração, como alinhar nosso coração diante de Deus e como criar um hábito sólido de comunhão diária com o Senhor. Agora, talvez você esteja se perguntando, mas o que realmente acontece quando oramos todos os dias? Quais são os frutos que colhemos dessa prática? A verdade é que a oração não é apenas um ato religioso. Ela é uma ferramenta poderosa que transforma nosso espírito, nossa mente e até mesmo nosso corpo. Vamos conhecer os impactos incríveis que a oração diária pode trazer para a nossa vida.
crescimento espiritual e maior sensibilidade à voz de Deus. Quando nos dedicamos à oração constante, nosso espírito se fortalece e se torna mais sensível à presença de Deus. Jesus nos ensinou em João capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Ou seja, quanto mais tempo passamos em oração, mais reconhecemos a voz do nosso bom pastor e menos somos enganados pelas vozes do mundo. Se você deseja ouvir Deus falar com mais clareza, escreva nos comentários: Senhor, quero ser sensível à tua voz. Paz e redução da ansiedade. Quantas vezes nos sentimos aflitos, ansiosos ou sobrecarregados pelas preocupações da vida? A oração é um verdadeiro bálsamo para a alma, pois nos conecta com a paz que só Deus pode dar. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 nos ensina: Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Quando oramos, colocamos nossos medos e preocupações nas mãos do Senhor, e Ele nos preenche com uma paz sobrenatural que o mundo não pode dar. Se você precisa dessa paz hoje, faça essa oração agora mesmo. Pai, eu entrego a Ti toda a ansiedade do meu coração. Eu creio que Tu estás no controle de todas as coisas e confio no Teu cuidado. Derrama sobre mim a Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Maior força para vencer as tentações. Todos nós enfrentamos lutas espirituais. O inimigo sempre tentará nos afastar do caminho de Deus, mas a oração diária nos fortalece para resistir ao pecado. Jesus disse em Mateus capítulo 26, versículo 41, Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Isso significa que, quando oramos regularmente, nos tornamos mais fortes espiritualmente e conseguimos dizer não às tentações que antes nos dominavam. Se você luta contra algo e deseja vencer, lembre-se, a oração é sua arma, direção e sabedoria para tomar decisões. Quantas vezes você já se sentiu perdido, sem saber qual caminho tomar? A oração nos coloca diante do nosso Pai Celestial, que tem a melhor resposta para todas as nossas dúvidas. Tiago capítulo 1, versículo 5 nos ensina: Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não censura, e ser-lhe-á dada. Ou seja, quando buscamos o Senhor em oração, Ele nos guia pelo caminho certo. Se você precisa tomar uma decisão importante, não confie apenas em sua própria inteligência. Ore e peça direção a Deus. Benefícios físicos da oração. Irmãos, vocês sabiam que até mesmo a ciência confirma os benefícios da oração? Estudos mostram que pessoas que oram regularmente apresentam menos estresse e ansiedade, pressão arterial mais equilibrada, maior resistência emocional diante das dificuldades, melhor qualidade do sono. Isso acontece porque, quando oramos, nosso cérebro libera substâncias que promovem bem-estar, reduzindo os efeitos do estresse e trazendo mais equilíbrio para o nosso corpo. A palavra de Deus já nos ensinava isso há muito tempo. Provérbios capítulo 17, versículo 22 diz: O coração alegre é como o bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Ou seja, a oração não apenas fortalece o espírito, mas também traz saúde para o corpo. A oração muda tudo. Meus queridos irmãos, ao longo deste vídeo, vimos como criar um ambiente favorável para a oração, como manter um hábito constante e como vencer as distrações. Também descobrimos os benefícios maravilhosos que há
Oração traz para a nossa vida espiritual, emocional e até física. Agora, quero te desafiar a colocar em prática tudo o que aprendeu aqui. Separe um momento diário para se conectar com Deus e experimente uma transformação poderosa. Se esta mensagem falou ao seu coração, se inscreva no canal O Cajado Divino e ative o sininho para continuar recebendo conteúdos edificantes como este. E antes de sair, deixe seu comentário dizendo: eu escolho uma vida de oração. Que o Senhor te abençoe grandemente e que a presença dele te acompanhe todos os dias. Até o próximo vídeo.